Boa noite, amigos do YouTube. Olha eu aqui novamente, como combinado, todas as semanas. Geralmente na sexta-feira à noite, a gente grava o vídeo para a gente aprender um pouquinho mais. Vocês aí e eu daqui. E hoje eu resolvi falar, já no final da tarde, sobre a existência de Deus na visão espírita. Você acredita em Deus? Quem é Deus? A existência de Deus. A doutrina espírita nos coloca que para chegar à crença na existência de Deus, parte do pressuposto de que não existe efeito sem causa. Desta forma, Deus é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e de todas as existências e de todos os efeitos. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Quando nos é colocado, através do Livro dos Espíritos, por Kardec, essa questão sobre a existência de Deus, né? Quando nós falamos que não existe efeito sem causa, Criador e a obra do Criador. Então, se existe, alguém criou. Tudo que o homem não criou é obra de Deus. Então, quando nós observamos o nosso planeta, rios, lagos, mares, florestas, toda a vegetação, os pássaros do céu, as borboletas, os vagalumes, os animais, a vida do ser humano, seres vivos, temos que acreditar que isto é uma obra e alguém criou tudo isso, já que o homem jamais teria inteligência para criar o que quer que seja. É mais ou menos assim que a gente entende. Também eles nos colocam, né, na visão espírita, que Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Um ser transcendente, não pode ser compreendido pela ciência. Entretanto, nosso Pai Celeste fornece evidências da sua existência de diversas formas. Então, o ser humano, a criatura, a humanidade, desde os povos antigos, nós necessitamos de um Deus. Porque senão a nossa vida não teria sentido. Pois estamos aqui levando a nossa vida, cada um de um jeito, cada um vivenciando uma experiência, uns sofrendo mais, outros recebendo tudo de mão beijada. Então, se Deus é tão justo, né, e Ele existe, por que as diferenças, né? E o povo antigo acreditava que o Deus era um Deus da justiça e julgador e que punia os seus filhos quando erravam. Mas só quando o nosso amado Mestre Jesus aqui esteve,
foi que ele mudou a imagem desse nosso Pai, esse nosso Criador. O teísmo, que é aquele que acredita em Deus, o teísmo é um ótimo lugar para começar, mas não é o objetivo da jornada. Crer em Deus é necessário para ter fé religiosa. Os povos antigos sempre sentiram necessidade de reverenciar um Deus. E assim a história da humanidade está repleta de deuses e outros, né? Os astecas, os maias, os gregos, o povo indígena, o Deus da guerra, o Deus do amor, da prosperidade, o sol, a lua. O ser sempre sentiu necessidade e sempre acreditou que alguém controlava tudo isso aqui e que nós éramos pequenos demais, que tinha que existir um Deus. Foi assim que tudo iniciou. Crer é perder antes de ter, antes de ser e de ver. A crença acompanha o ser humano, por isto existem tantas religiões e tantas pessoas que creem e descreem e voltam a crer na sua religião, no seu Deus pagão, com toda convicção. Crer é um combustível da vida, da fé e da certeza. Qual é a diferença entre crer e ter fé? Crer é acreditar. Ter fé é estar sintonizado com Deus. Olha aí a diferença. Porque muita gente fala assim, eu creio. Mas você tem fé? A fé é quando você se liga, sintoniza com Deus. Dentro de um contexto, se o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus, ele não tem fé. Embora talvez creia. Já o ateísta, né? É aquela pessoa que não crê na existência de um Deus. Mas isso não quer dizer que ela seja pior que nós. Porque existem tantas pessoas que não têm uma crença em Deus, mas são pessoas boas de sentimento, capazes de gestos bons, as pessoas dóceis, cheias de bondade e de caridade, só que não acreditam no Deus. Então é ruim aquele que não acredita em Deus? Não podemos discriminar. Não podemos ser julgadores. Devemos respeitar cada um da forma que ele é e naquilo que ele acredita, assim como gostamos de ser respeitados. Então, como se explicar quem é Deus? Deus é o Ser Supremo, Criador do Universo. Ele não tem princípio e nem fim. Sabe de todas as coisas, com o poder para fazer tudo. Deus é um Espírito, não tem limitações físicas, está acima da nossa capacidade de entendimento. Na questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta veio: num axioma que explicai as vossas ciências. Então, o termo axioma, o que quer dizer? Significa que são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como os princípios na construção
de uma teoria ou como base para uma argumentação. Então é inquestionável, é verdadeiramente e é universalmente axioma da prova da existência de Deus. Não há efeito sem causa. Se aqui encontramos tudo pronto, alguém criou tudo isso. Não tem como negar. Se não é obra do homem, é obra de Deus. Tudo aquilo que nós vemos, que o homem não é capaz de criar, quem criou foi Deus. Procurei a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer em Deus, basta que se lance um olhar sobre toda a obra da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer algumas coisas. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Então, ele não só criou o nosso planeta, como nos forneceu e abasteceu de tudo que necessitamos, como criou um universo inteiro e todos os mundos. Então, eu não posso julgar um artista pela sua obra, porque as pessoas dizem, para tudo que eu olho eu vejo Deus. É obra de Deus. Porque o Deus, o nosso Deus, está acima de tudo isso. Porque Ele tem muitas obras. Essa é só mais uma. Porque os outros planetas também têm vida e têm seres. E Deus criou para nós, como criou para todos os seus filhos, a sua casa, a sua morada. Olha que lindo. O Criador e a criação é uma obra de arte. Da brilhante alegoria entre Deus e um artista, a criação como uma obra de arte. Bisquer traça esse paralelo justamente a partir da capacidade humana de projetar com sua mente uma ideia, formar uma imagem em instantes. O que eram ondas cerebrais começa a ser executado no mundo material. Intencionalmente, na criação, parte da nossa semelhança com Deus. Se nós somos filhos de um Criador, nós temos capacidades, embora limitadas, nós também somos criadores. Né? Não é assim que acontece? O homem cria, ele tem invenções. Por quê? De quem ele herdou essa capacidade? Do nosso Pai. Somos seus filhos. Segundo a Bíblia, a aparência de Deus está descrita de diferentes formas simbólicas e metafóricas. Por exemplo, em Êxodo 24, 10, é dito por Moisés e os anciões de Israel viram Deus e descreveram sua aparência como um pavimento de safira semelhante a um céu claro. Salmo 139. Deus é onipotente, que significa que ele tem todo o poder. Ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele também é onisciente, que significa que tem ciência de tudo que acontece e de todas as coisas. Ele conhece toda a sua obra e a sua criação e consegue acompanhar tudo isso. Estas são as características de Deus. Ele tem todo o poder, todo o conhecimento e está em todo lugar. Questionar a existência de Deus é negar a nossa própria existência. Definição de Deus. Uns dizem que Deus é a natureza, mas João foi o que deu para nós o maior exemplo de Deus.
ele deduziu Deus numa única palavra. Deus é amor. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra e nem variação. Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Deus é luz, nele não existe sombra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Por exemplo, em Êxodo 24:10, é dito que Moisés e os anciões de Israel viram Deus e descreveram, da forma que eu passei. Já em Daniel, capítulo 7, versículo 9, é descrito que Deus tinha cabelos brancos como a lã e vestes brancas como a neve. Pela obra, reconhece-se o autor. A era mosaica era a época do Deus punitivo e que castigava seus filhos. Precisou que Jesus viesse para mudar essa imagem desse Deus. Aí nós temos aqui, Deus te ama. Quando Deus criou você à sua imagem, com o mesmo propósito de quando ele criou Adão e Eva. Por meio de Cristo e com o Espírito Santo, com seu ajudador, você pode voltar ao seu propósito novamente. Deus realmente quer um relacionamento convosco. Ele quer fazer parte da sua vida, das nossas vidas, todo minuto, toda hora e todo dia e toda noite. Ele quer que compartilhemos tudo com Ele. Todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas alegrias, dores, preocupações, necessidades e planos. Assim como quando você vê envolvido num relacionamento com alguém, a gente espera que o outro corresponda. Então, o nosso Pai, o nosso Criador, espera isso também de cada um de nós, que nós possamos responder a esse relacionamento com Ele, com o nosso Pai. Quando você está apaixonado por alguém, você quer estar sempre com essa pessoa, quer passar o tempo junto, conviver um com o outro, fazer coisas juntas, compartilhar os seus corações. Deus quer o mesmo de você. Ele quer ouvir tudo que está no seu coração e também quer compartilhar o coração com você. Em João, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo escreve que Deus é amor. Isso demonstra que o amor é parte do caráter divino, sendo eterno, infinito, soberano e incondicional. Nós não precisamos fazer nada para que Ele nos ame. Os autores do Novo Testamento utilizavam o termo grego, ágape, para explicar o amor de Deus, que é incondicional, universal. Deus não coloca condições para nos amar. Ele nos aceita do jeito que somos, pois Ele conhece a sua criação. E nem por isso, quando erramos, Ele deixa de nos amar. Nós é que nos afastamos de Deus. Converse com Deus. Fale com o coração, compartilhe suas esperanças, desejos, bem como suas preocupações e problemas. Você pode pedir-lhe ajuda, orientação, perdão e cura.
Confie nele tudo que está em sua mente, reconhecendo que a sabedoria e o tempo dele são maiores do que os seus. Como se aproxima de Deus segundo o Espiritismo? Identificar as características da prece. Deus, é só pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação, agradecer o Espírito do Universo. Prece, oração é o mesmo que conversar. Lembrem-se que não adianta palavras bonitas e decoradas, pois Deus conhece cada um de nós. E essa conversa, esse sentimento tem que partir do coração. E saiba que nenhuma oração fica sem resposta aos olhos do nosso Pai. E hoje nós falamos um pouquinho de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Mas com a correria da vida, do dia a dia, cada vez mais as pessoas se afastam de Deus e depois reclamam: Deus me abandonou. Isso não é verdade. Um pai jamais, com o amor que tem, abandona os seus filhos, mesmo quando ele está no caminho do erro, pois é essa ovelha perdida que ele faz questão de resgatar e amparar sempre. Todos nós somos iguais para o nosso Pai. Hoje nós aprendemos mais essa lição e é mais uma semana que se finda. Estamos chegando próximo ao mês de dezembro do Natal e eu quero deixar para vocês a bênção do nosso Pai, o nosso Criador, Pai de infinita bondeza e misericórdia, que possa interceder por cada um de nós, pela nossa saúde, pelas nossas vidas, pela vida da nossa família. Que Deus continue abençoando o lar e a família de todos vocês. E semana que vem estaremos aqui de volta para mais um pouquinho aprendermos sobre a espiritualidade. Deixe o like se você gostou. Compartilhe esse vídeo, não seja egoísta. Muitos precisam ouvir e aprender também como você. Acione o sininho, porque cada vez que você aciona o sininho, você é notificado de que saiu mais um vídeo no canal, para você ficar a par. E até semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente aqui para estudar um pouquinho mais. Fiquem com a paz de Deus.